Amém. A gente está numa reunião aqui, eu estou olhando para cá, porque eu estou gravando essa mensagem no meu celular aqui do lado, para depois colocar no YouTube, e também estou gravando para vocês. Então eu vou olhar mais para cá do que para o celular. Amém? O nosso assunto é um pouco parecido com o da Fabiana em relação à emoção. Fica em João 20, versículo 1. A gente vai falar sobre Maria Madalena. João 20, versículo 1. A Lidiane é a única que não está no quadradinho aí, mas a gente tem a Lidiane, depois no final eu abro para ela também, para ela falar com a gente, porque aqui no streaming são só 6 quadradinhos, o resto entra e fica só ouvindo, né? João capítulo 20, versículo 11. Amém? Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram eles: Mulher, por que choras? E elas lhe disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. A Maria Madalena, ela foi até o túmulo de Jesus, e os irmãos imaginem a cabeça dela. Ela tinha acabado de perder o mestre dela. Apesar dela ter ouvido e crido a respeito das mensagens de Jesus, que ele ressuscitaria, ela tinha acabado de perder o seu mestre. Ela estava com a cabeça assim, em clima de luto. Ela acreditou mais na morte do que na vida, mais na morte do que na ressurreição. E aconteceram fatos ali inacreditáveis em relação a ela crer em Jesus. Então, em outros evangelhos fala que desceu do céu um relâmpago, junto com os anjos, né? Os guardas entraram em pânico, mas a Maria, ela estava com a mente condicionada à morte. Ela não via outra coisa a não ser a morte. É sempre a expectativa do pior. Para nós hoje, do karma, do ruim, da falta de esperança, da morte, sempre expectativa do pior, do derrotismo, né? Desse sentimento que entra nos momentos difíceis, que faz com que a gente só consiga enxergar o ruim, e ela só conseguiu enxergar o ruim. Ela viveu momentos naquele momento ali dela ir até o sepulcro de Jesus, que ela deveria ter crido, mas ela não creu, porque acontece com a gente. Nós entramos em um ciclo, muitas vezes, em um ciclo de desespero, um ciclo de derrota, um ciclo onde a gente só consegue ver a morte, a gente não consegue ver mais nada. Por quê? Porque primeiro a pedra foi removida, e ela já deveria se ter lembrado das palavras de Jesus. A pedra foi removida e ela só se preocupava com o corpo de Jesus, Jesus morto, porque já era muito para ela. Jesus morto já era muito para ela, o corpo de Jesus já era muito para ela. E depois ela olha para os anjos e ela pergunta desesperadamente para os anjos: onde vocês puseram meu Senhor? Ela queria o corpo, ela só queria o corpo. Para ela ficaria satisfeita só com o corpo de Jesus. E ela não via os anjos, ela não conseguiu discernir os anjos. Eram anjos. Eram anjos. Quem dera a gente ver anjos, né? Quem dera, é possível, claro, existem anjos. Mas quem dera. Quem dera. Os irmãos estão ouvindo aí? Dá um joia para mim, porque tá picando a internet aí. Tá ouvindo? Beleza. Quem dera ver anjos, e ela a mente condicionada na emoção da morte, do desespero, da perda, tão assim grudado nela, que o sobrenatural estava acontecendo e ela não estava
conseguindo ver, ela não conseguia enxergar. E não só isso, depois dela ter visto anjos e chorando, cadê o corpo dele? Cadê o corpo dele? Eu quero embalsamá-lo, eu quero colocar perfume, chorando mesmo. Era a única coisa que tinha sobrado do mestre dela, era o corpo. Não tinha mais nada. Até que Jesus vem por detrás dela, né? E pergunta o que está acontecendo, né? E ela também não reconhece Jesus, porque a mente dela estava em Jesus deitado, morto no caixão. A mente dela não estava em anjo, a mente dela não estava em pedra removida, a mente dela não estava em nada disso. Ela estava em Jesus morto, e ela estava desesperada pelo corpo de Jesus, bastava para ela o corpo de Jesus. E eu quero dar uma paradinha aqui, porque as coisas que faziam com que ela não enxergasse, por exemplo, era um véu de lágrimas que estava sobre ela, um véu de pranto. A ideia de Cristo deitado. E existem muitas pessoas que, pelo desespero e pela forma com que vem as circunstâncias muito difíceis de se viver, pessoas humildes, pessoas muitas vezes ignorantes em relação ao Evangelho. E essas pessoas, elas olham os espetáculos cristãos, o anjo vindo, as pessoas falando que o anjo apareceu, que a pedra foi removida, que Jesus está vivo, mas elas não conseguem interiorizar toda essa bênção. Elas não conseguem, porque a mente delas está em um Jesus morto. A mente delas está condicionada à derrota, à frustração. Então elas participam de cultos, elas vão a igrejas, mas só que elas não conseguem entender, elas não conseguem discernir anjos, elas não conseguem nada disso. Então, por essa humildade dessas pessoas e por essa mente condicionada à morte, qualquer Jesus morto tá bom para elas, sabe? Qualquer imagem, qualquer objeto que lembre Jesus, qualquer oração que algum ungido faz por elas só querem Jesus, mesmo que fosse o corpo morto de Jesus. Elas estão chorando por dentro porque não encontram Jesus, e mesmo não encontrando, mesmo assim elas se contentam com muito pouco. Elas se contentam só com o corpo de Jesus. Elas se contentam só com uma experiência que os outros têm, mas elas não têm. É o corpo de Jesus, é só o corpo. E pela humildade delas e pela falta de experiência e pelo véu de lágrimas que elas têm no rosto, pelo sofrimento ser muito grande, pela mente condicionada, elas se adaptam a querer apenas o corpo de Jesus. Elas choram porque perderam o corpo de Jesus. Porque quando a pessoa só quer o corpo de Jesus, ela tem muitas decepções, porque o corpo está morto e não vai falar com elas. E elas não vão sentir a presença de Deus, porque o corpo está morto. E são momentos que a gente vive, que a gente não consegue enxergar Jesus vivo. O anjo vem, a pedra é removida, relâmpago, pode acontecer o que for. A gente não consegue enxergar e a gente se contenta com pouca coisa, a gente só se contenta com o corpo. E existem muitas pessoas assim, a gente precisa levá-las a terem grandes experiências, né? Os nossos olhos, eles não são abertos por milagres. Assim, ela não conseguiu
Os olhos dela não conseguiu ser abertos por milagres, por anjos, nem pelo jardineiro Jesus. Os olhos dela não se abriram para nada disso. Para nada disso. Os olhos dela não se abriram para nada disso. Quer dizer, não adianta muitas vezes o espetáculo no culto, o relâmpago, o anjo aparecendo. Não adianta, a mente está tão condicionada à morte e à derrota que não adiantam espetáculos cristãos, não adianta a oração poderosa, não adianta objetos, Cristo morto, não vai. E ela desesperadamente perguntando: cadê o corpo do meu Senhor? Era a única coisa que restava para ela. Ela não tinha mais conhecimento de nada. Cadê o corpo do meu Senhor? Desesperadamente. As pessoas estão desesperadas, irmãos. Elas estão desesperadas. Elas se contentariam apenas com o corpo do Senhor. Elas se contentariam apenas com isso. E não adiantou relâmpago, não adiantou anjo, não adiantou. Então não adiantou anjo, não adiantou relâmpago, não adiantou. A lágrima fechava o olho dela, a morte fechava. A única coisa que adiantou, a única coisa que abriram os olhos dela, a única coisa que abriu os olhos dela foi quando o mestre fala assim, ela acha que é um jardineiro, mas ele fala assim: Maria. Quando ele fala Maria, é como se ele estivesse dizendo assim, é como se ele estivesse dizendo para ela, Maria, toda a vida dela, como se ele estivesse dizendo toda a vida dela. Ela reconheceu porque foi ele que criou ela. Foi a voz da criação dela que falou com ela. Mas também foi a mesma voz que deu experiência para ela, que formou a personalidade dela de uma nova criatura. Foi a mesma voz. Foi a mesma voz que expulsou 7 demônios dela. Foi a mesma voz que expulsou 7 demônios dela. Quando ele fala Maria, ele conta tudo sobre a vida dela. Ele expressa em um nome, em uma palavra, toda a vida dela. A experiência que nós temos com Jesus é quando ele fala assim, Luísa, quando ele fala Márcio, quando ele fala Fabiana, Lidiane, quando ele fala Maris, Margarete, é porque ele está falando assim, eu conheço vocês. Quando ele nos chama pelo nome, é uma experiência individual que cai toda a escama dos nossos olhos. Não adianta espetáculo, anjo, não adianta. É só quando ele chama pelo nome. Quando ele chama pelo nome, a gente sabe que é com a gente mesmo o negócio. Não é com um grupo de gente. Não é com uma comunidade inteira. O negócio é com a gente mesmo. Ele sabe tudo. Ele quando fala o nosso nome, é como se ele falasse a nossa personalidade. É como se ele estivesse falando o nosso caráter. E aí quando ele fala isso, a gente sente que ele nos conhece pelo nome. É como se tivesse assim, dissesse assim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Mas a gente se sente tão bem com isso, até mesmo ele sabendo das coisas ruins, ele sabendo do que a gente fez de ruim. Quando ele fala o nome, as escamas caem. É o resultado da palavra dele. A palavra de Jesus, ela nos indica algo pessoal. Não precisa se materializar. A gente não precisa do corpo de Jesus morto. Tá certo que para ela bastava aquilo, mas aconteceu uma coisa muito melhor com ela, um milagre. O mestre que ela viu morrer na cruz, ela viu o sangue dele, ela viu a morte dele, ela viu tudo, ela assistiu o corpo dele sendo carregado, entrando naquele túmulo, ela viu aquilo. E de repente ela acha que é um jardineiro, e quando ele fala Maria,
o negócio entra no coração dela e por dentro, de dentro para fora, rasga ela de uma forma que ela fala: mestre, reconhece Jesus. São as nossas experiências individuais, mesmo com a mente condicionada à morte, mesmo com a mente condicionada a não enxergar nada. E não vai adiantar espetáculos, não vai adiantar grandes aglomerações para grandes bandas de shows de louvor. O que vai adiantar mesmo dentro disso, de tudo isso, é quando ele fala Maria. Quando ele fala Maria, ele revela que ele conhece a personalidade dela, ele conhece a fraqueza dela, ele conhece que ela estava muito aquém daquilo, de uma mente que estava buscando Jesus vivo. E é quando fala Maria, é quando nos chama pelo nome, experiência individual. É isso aí. Queria encerrar então agradecendo aos irmãos. Primeiro vou apertar o stop aqui para